Convenhamos, o dilúvio é uma das coisas mais intrigantes da história da humanidade. Não apenas pela escala da destruição, mas porque, se existe algo que aparece em quase todas as religiões e mitologias do mundo, é ele. Isso cria um paradoxo difícil de ignorar. Você pode duvidar da criação em 7 dias. Pode duvidar da serpente no Éden. Pode duvidar de gigantes, anjos, demônios e milagres. Mas como explicar que povos separados por oceanos, continentes e milhares de anos contem essencialmente a mesma história? Um mundo antigo, uma humanidade que falha, um aviso divino, um escolhido, uma grande inundação e um novo começo. Então a pergunta não é simplesmente se houve um dilúvio. A pergunta real é qual seria o dilúvio verdadeiro. Na Bíblia, o dilúvio acontece quando a humanidade atinge um ponto sem retorno. O texto afirma que a terra estava corrompida, violenta, completamente desalinhada com a criação original. Deus decide apagar tudo, mas escolhe um homem específico, Noé. Noé não é descrito apenas como justo, mas como perfeito em suas gerações, uma expressão que sempre gerou debate. Ele recebe instruções extremamente detalhadas para construir a arca, com medidas exatas, organização interna, tipos de madeira e critérios claros sobre quem e o que deve ser preservado. Nada é improvisado. Quando as águas sobem, tudo o que está fora da arca morre. Quando as águas baixam, Noé oferece sacrifício e Deus estabelece uma aliança. O arco-íris não é apenas um símbolo bonito. Ele funciona como um marcador de reinício, um sinal de que aquele mundo acabou e outro começou. Mas a história de Noé fica ainda mais estranha quando observamos textos fora do cânone bíblico. No livro de Enoque, o nascimento de Noé é descrito como algo anormal. Ele nasce com aparência diferente. Seus olhos brilham, demonstra inteligência precoce e uma sabedoria que não condiz com uma criança comum. O próprio pai de Noé suspeita que ele não seja totalmente humano e levanta a hipótese de que a criança seja descendente dos anjos caídos. Inclusive, há um vídeo exclusivo sobre esse assunto aqui no canal, que você pode conferir. Fato é que isso muda completamente a leitura do dilúvio, porque sugere que o problema da humanidade não era apenas moral, mas genético. O dilúvio, nesse contexto, deixa de ser apenas punição e passa a ser uma tentativa de correção, uma limpeza profunda de algo que saiu do controle. Quando voltamos ainda mais no tempo, encontramos os relatos mais antigos conhecidos sobre o dilúvio na Mesopotâmia. No Era do Gênesis e Esdras, é avisado pelos deuses sobre a catástrofe iminente. No épico de Atrahasis, os humanos são destruídos porque se multiplicaram demais e passaram a incomodar os deuses com seu barulho e desordem. No épico de Gilgamesh, Utnapishtim constrói uma grande embarcação, salva animais, enfrenta um dilúvio devastador, solta aves para encontrar terra seca e, ao final, recebe a imortalidade como recompensa. Esses textos são milhares de anos mais antigos que o Gênesis. Aqui os deuses não são perfeitos. Eles brigam entre si, se arrependem e até choram pela destruição que causaram. O dilúvio aparece quase como um erro de cálculo, algo que precisou ser feito, mas que trouxe consequências indesejadas, até para quem o provocou. Na mitologia grega, Zeus observa a humanidade e conclui que ela falhou. A violência, o desrespeito e a corrupção tomaram conta do mundo. A decisão é simples e radical. Um dilúvio é enviado para apagar tudo. Apenas Deucalião e Pirra sobrevivem em uma embarcação. Quando as águas finalmente baixam, eles recebem uma instrução simbólica e estranha: jogar pedras para trás. Essas pedras se transformam em homens e mulheres. A mensagem é clara: a humanidade antiga acabou. Uma nova precisa nascer, literalmente a partir da terra, como se o mundo estivesse sendo recriado do zero. No hinduísmo, o dilúvio assume uma dimensão ainda maior. Nos Puranas, Vishnu aparece como o Avatar Matsya, um peixe divino. Ele avisa Manu sobre a catástrofe iminente. Manu constrói uma arca e Matsya puxa a embarcação enquanto o mundo inteiro é inundado. Aqui o dilúvio não é visto como punição moral, mas como parte de um ciclo cósmico. O universo passa por eras, e quando uma era termina, tudo precisa ser reiniciado. Não há julgamento emocional, não há arrependimento.
Apenas programação, o fim de um ciclo e o começo inevitável de outro. Na China antiga, o dilúvio não é evitado, ele é enfrentado. Gan tenta conter as águas e falha. Yu, o Grande, aprende a canalizá-las, criando rios e sistemas de drenagem. O caos não é apagado, ele é controlado. A mensagem chinesa é diferente das outras. O problema não é o dilúvio em si, mas a incapacidade humana de lidar com ele. O mundo não precisa ser reiniciado, precisa ser organizado. Na América Central, entre os maias, o Popol Vuh descreve uma humanidade que não funciona. Os primeiros humanos não falam, não adoram, não cumprem o propósito esperado pelos deuses. A solução é simples. Um dilúvio é enviado e essa versão da humanidade é destruída. Depois disso, uma nova humanidade é criada. Aqui, o dilúvio funciona como um teste de versão. Aquilo não deu certo. Então, é apagado e substituído. No Brasil, entre os povos Tupi-Guarani, existe o mito de Tamandaré. A humanidade entra em desequilíbrio, perde a harmonia com a criação e Tupã decide enviar um grande dilúvio. Tamandaré é avisado antecipadamente. Em algumas versões ele sobe para o topo de uma serra, em outras constrói uma grande canoa. As águas sobem, cobrem tudo, e apenas poucos sobrevivem. Não há escrita, nem há influência externa, apenas memória oral transmitida por gerações. E mesmo assim, o mesmo padrão aparece de forma impressionante. Quando comparamos todos esses relatos, as semelhanças são impossíveis de ignorar. Sempre existe um aviso prévio, um escolhido, um refúgio, uma destruição quase total e um novo mundo após as águas baixarem. Mudam os nomes, mudam os deuses, mudam os detalhes, mas a estrutura permanece a mesma. Isso não parece coincidência, parece protocolo. Então, qual é o dilúvio? Certo, o mais antigo é o sumério. O mais detalhado é o bíblico. O mais cósmico é o hindu. O mais preservado pela memória oral é o indígena. Mas talvez essa pergunta esteja errada desde o início. Talvez não exista um único relato correto, e todos os outros sejam cópias ou distorções. E se todos forem verdadeiros, e se o dilúvio foi um evento global real, com impactos diferentes em cada região do planeta, derretimento de gelo acelerado, elevação abrupta do nível dos mares, colapso climático em escala planetária. Cada povo viveu o mesmo evento, mas do seu ponto de vista, com suas próprias referências culturais, espirituais e simbólicas. E cada entidade, cada deus, cada arquiteto do mundo, sabendo o que estava prestes a acontecer, avisou quem queria preservar. Não apenas indivíduos, mas linhagens inteiras. DNA, consciência, memória. Na visão gnóstica, a realidade é dividida em dois níveis. Existe o plano espiritual supremo, perfeito, incognoscível, e existe o mundo material, imperfeito, limitado e sujeito ao sofrimento. Esse mundo material, segundo a gnose, não foi criado pelo Deus absoluto, mas por uma entidade inferior chamada Demiurgo. O Demiurgo não é exatamente mau no sentido humano, mas é ignorante da realidade superior e governa a matéria como se fosse o único Deus existente. Abaixo dele estão os arcontes, que funcionam como administradores, autoridades e controladores do mundo físico. Eles regulam leis naturais, ciclos históricos, estruturas de poder e até limites da consciência humana. Dentro dessa visão, a humanidade carrega algo extremamente valioso e perigoso ao mesmo tempo. A centelha divina, uma fagulha do plano espiritual superior, presa dentro do corpo material. Essa centelha é consciência, lucidez e potencial de libertação. O problema, para o sistema governado pelo Demiurgo e pelos arcontes, é que quando a humanidade se desorganiza demais, ou quando começa a despertar demais, o equilíbrio do mundo material entra em risco. O dilúvio, então, não surge como um castigo moral no sentido religioso tradicional, mas como um mecanismo de controle e correção. Quando uma versão da humanidade se torna instável, seja por corrupção extrema, por mistura indevida de naturezas ou por acesso excessivo a conhecimentos que não deveriam ser alcançados naquele estágio,
os arcontes intervêm. O dilúvio representa um reset do sistema, uma forma de apagar uma linha evolutiva considerada problemática e reiniciar o processo com parâmetros mais controláveis. Por isso, em quase todos os mitos, nem todos morrem. Alguns são avisados antes. Esses escolhidos não são necessariamente os mais bondosos ou os mais santos, mas aqueles cuja linhagem, estrutura psíquica e nível de consciência são considerados adequados para reiniciar o ciclo humano. A arca, a canoa, a montanha ou qualquer forma de refúgio não simboliza apenas sobrevivência física. Ela representa a preservação de um modelo específico de humanidade. O que atravessa o dilúvio não é apenas carne e osso, mas um padrão de consciência, uma configuração genética e espiritual aceitável para a continuação do mundo material. Em textos gnósticos como a Pistis Sophia, o cosmos é descrito como um sistema de camadas, ciclos e quedas sucessivas. O mundo não acaba definitivamente. Ele é reorganizado. O dilúvio, nessa leitura, não é o fim do mundo. É o fim de uma versão do mundo. Um corte abrupto em uma história que, segundo os administradores da realidade material, não deveria continuar daquele jeito. Por isso, em meu ponto de vista, eu concluo que a entidade superior, o Deus Amantíssimo, acreditava que esse reset precisava acontecer. O motivo é o grande mistério, mas fato é que ele comunicou os arcontes, deuses, como preferir chamar, que tal fenômeno iria ocorrer, para que eles pudessem então informar a linhagem que gostaria de manter em suas regiões de domínio. Foi aí que Vishnu escolheu alguém no hinduísmo, Javé escolheu alguém no judaísmo, e assim por diante, dentro de cada linha temporal. Se você curtiu esse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Você acha que foi um único dilúvio global? Ou vários eventos acontecendo ao mesmo tempo, em diferentes partes do mundo? Porque quanto mais a gente olha para o passado, mais parece que a humanidade já foi reiniciada antes.